nós estamos falando sobre o pensamento filosófico de Santo Agostinho e de Tomás de Aquino. No vídeo anterior, nós começamos a explorar dois dos quatro elementos que são centrais nessa discussão. Já analisamos a natureza humana, falamos também a respeito da liberdade humana e agora queremos tratar das virtudes e das leis, tanto em Agostinho quanto em Tomás de Aquino. É claro que a filosofia medieval é um universo em si, e seria muito difícil nós tratarmos de forma adequada desses conceitos em tão pouco tempo. Ainda assim, o que eu pretendo agora é dar uma breve explorada naquilo que é central, para que posteriormente vocês possam aprofundar esses estudos com leituras e também com outros vídeos. Com relação às virtudes humanas, Agostinho tem uma visão antropológica um pouco mais pessimista. Ele acredita que o homem carrega em si a marca do pecado original e que isso faria do homem um ser propenso ao pecado. O homem não faz o bem que gostaria de fazer. Por mais que ele queira fazer o bem, ele não consegue, porque ele está marcado, maculado pelo pecado original. São Tomás de Aquino, ele se afasta um pouco dessa percepção e acredita que o homem pode sim se tornar um ser virtuoso, porque o homem é dotado de razão. O homem pode fazer escolhas e, por meio das escolhas, optar pela virtude. A virtude torna o homem melhor. A virtude, ela vai lapidar o homem, retirando os excessos que o afasta de Deus. Essa é a função das virtudes, segundo Tomás de Aquino. É corrigir aquelas inclinações, aquelas deformidades que fazem parte da natureza humana. Portanto, em Tomás de Aquino, o pecado original não é uma doença mortal, uma sentença de morte. Muito pelo contrário. O pecado original é uma doença que pode ser tratada. E o tratamento está aqui, no uso da razão. Evidentemente que, pela influência que Tomás de Aquino sofreu por parte de Aristóteles, muito das virtudes que o filósofo tomista vai desenvolver são aquelas que Aristóteles já havia apresentado anteriormente na obra Ética Nicômaco. Aristóteles lá trabalha sobretudo com dois tipos de virtude. Não é o momento de tratarmos disso aqui, mas a título de ilustração é bom lembrar que para Aristóteles existem as virtudes éticas e as virtudes intelectuais. São dois tipos distintos, duas espécies de virtude. Tomás de Aquino absorve essa tradição, Tomás de Aquino percebe que elas de fato são adequadas, porém Tomás de Aquino vai incluir um terceiro rol de virtudes, porque em Aristóteles, tanto as virtudes éticas quanto as virtudes intelectuais, elas dependem exclusivamente de um esforço humano para se desenvolver. Ou seja, para Aristóteles, o homem tem que aprender a ser virtuoso, o homem tem que praticar a virtude. Então veja, tanto num caso quanto no outro, é o esforço humano que garante a virtude ao homem. Tomás de Aquino injeta nessa concepção uma perspectiva metafísica criacionista, ou seja, o homem não está desamparado. Deus auxilia, Deus garante ao homem a sua graça, e por meio da sua graça, Deus concede ao homem três virtudes, que são denominadas de virtudes teologais. As virtudes teologais tornam o homem melhor e ajudam o homem a viver as demais virtudes, as virtudes intelectuais e as virtudes éticas. As virtudes teologais, que são três, consistem basicamente em fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Essas são as três virtudes que Deus concede ao homem para que o homem possa, com esforço, evidentemente, alcançar as outras virtudes que dependem de si próprio. Portanto, vemos que neste quesito, o pensamento de Agostinho e o pensamento de Aristóteles se afastam um pouco. Não significa que sejam contraditórios, não totalmente, mas em alguns aspectos eles caminham por trilhas diferentes. Mas o resultado será o mesmo. Ambos estão preocupados em ajudar o homem a percorrer um caminho que possa levá-lo à bem-aventurança. Por fim,
como nem todo homem consegue ser virtuoso, como muitos homens escolhem o mal, escolhem o vício, é preciso haver algo que regule a conduta humana. É preciso existir um elemento externo ao homem capaz de pôr um limite na ação humana. E, evidentemente, que o que vai fazer isso é o direito, por meio das leis. Então, esse é o nosso quarto elemento que queremos explorar, as leis. E aqui o que eu vou dizer diz respeito exclusivamente ao Tomás de Aquino. Porque Santo Agostinho, ele considera que as leis humanas são todas injustas, porque o homem é pecador. Dificilmente o homem pecador conseguiria criar uma lei que fosse justa. Tomás de Aquino acredita que o homem pode criar leis justas. Há duas condições para que a lei humana seja justa. A primeira condição é que ela seja formulada racionalmente. Então a lei precisa ter como ponto de partida a razão humana. E a segunda condição que Tomás de Aquino coloca é que as leis humanas tenham como finalidade, como telos, como finalidade o bem comum. Se a lei humana é formulada racionalmente e visa como finalidade o bem comum, essa lei pode sim ser justa. Aqui sim nós temos um afastamento significativo entre o Agostinho e São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino classifica as leis em 4 formas. Existem 4 formas de manifestação da lei. Veja que até então, com os nossos filósofos gregos, nós falávamos da lei humana e da lei natural. Tomás de Aquino agora vai nos apresentar 4 tipos ou 4 formas de lei. A primeira forma da lei, Tomás de Aquino chama de lei eterna. Existe uma lei que é eterna, que é universal, que é imutável e que consiste no plano racional de Deus. Essa lei sempre existiu no intelecto divino. É a ordem do universo, é a harmonia do cosmos. Deus, quando criou o universo, imprimiu nele uma ordem. E há uma lei que rege essa ordem. Ela se chama lei eterna. Da lei eterna deriva uma segunda lei, que é a lei natural. A lei natural, os gregos já haviam trabalhado de forma significativa e consiste basicamente numa premissa fundamental: fazer o bem e evitar o mal. A lei natural, ela não é uma lei escrita, pelo contrário, é uma lei não escrita. Ela está gravada dentro do homem. É a própria natureza que nos ensina que devemos fazer o bem e evitar o mal. A lei natural, ela é eterna, é universal e é imutável. Veja, com relação a essa terceira característica da lei natural em Tomás de Aquino, a lei natural é imutável nos seus primeiros princípios, mas os seus segundos princípios podem ser mutáveis. Nós não vamos explorar isso agora, mas é importante fazer essa ressalva para não induzir você ao erro. Então, Tomás de Aquino ele considera sim que a lei natural ela pode mudar, não na sua estrutura básica, primária, mas somente na sua estrutura secundária. Tomás de Aquino diz isso porque o Aristóteles já havia intuído isso, e Tomás de Aquino desenvolve de forma mais adequada essa concepção. Isso é um assunto para um outro vídeo. Então, temos a lei eterna, temos a lei natural, temos uma terceira lei, que é a lei humana. É o direito positivo, é a lei posta pelos homens, celebrada em um parlamento, em um espaço público, onde os homens debatem e formulam leis para reger a vida em sociedade. A lei humana, evidentemente, ela não é eterna, ela não é universal, ela não é imutável. Sempre o contrário. A lei humana, ela é criada e reformulada sempre que necessário. Depende muito de condições históricas, sociais e culturais. A lei humana deve visar o bem comum e deve ser formulada racionalmente. Por último, há uma quarta lei, que é a lei divina. Como cristão,
acredita na vida eterna, na bem-aventurança, como o cristão crê que ele não nasceu para viver apenas a dimensão terrestre, mas que ele terá uma realidade metafísica. Há, então, essa quarta lei que dá conta do fim último do homem, que é a lei divina. A lei divina é aquela revelada pelos evangelhos, são os mandamentos de Deus, a aliança entre Deus e o homem. E a finalidade dela, basicamente, consiste em ensinar ao homem a importância de amar. Toda a lei, na tradição cristã, se resume a esse mandamento máximo do cristianismo, que é amar a Deus e ao próximo. Quem cumpriu a lei se tornou um bem-aventurado e terá como recompensa a bem-aventurança, a felicidade eterna, em uma realidade supra-humana. Bem, então é isso. Nós vimos aí neste vídeo 2 elementos que constituem o pensamento justo filosófico de Agostinho e de Tomás de Aquino. Vimos no vídeo anterior outros 2 elementos. Por fim, vou gravar um terceiro vídeo tentando apontar de forma mais consistente a perspectiva de Agostinho e de Tomás de Aquino com relação ao fenômeno jurídico na Idade Média. Um grande abraço e até a próxima!